Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Quixeramobim, principalmente aos ouvintes do programa Sindicato em Destaque, que todos os sábados se ligam neste horário para saber a notícia do seu sindicato aqui de Quixeramobim. Grande abraço a você, servidor, servidora, que está na luta do dia a dia para fazer um sindicato, para fazer um serviço público decente. Também cumprimentar aos amigos e amigas que nos escutam pela FM de São Miguel, que todos os sábados retransmite o nosso programa, e a você, ouvinte, servidor e servidora que nos acompanham pelas redes sociais. Cumprimentar o pessoal da técnica, cumprimentar o Igor, que está aqui gravando o programa para depois disponibilizar o seu conteúdo nas redes sociais. Em Destaque Editorial. Sindicalizar-se é um ato de legítima defesa. As elites brasileiras resolveram adotar as teses da velharia neoliberal que circula pelo mundo desde meados da década de 70 e entregar o país às oligarquias financeiras e seus monopólios. Mas a trajetória escolhida não será um mar de rosas, pois esta velharia funciona apenas para enriquecer ainda mais o andar de cima, enquanto agrava as condições de vida da maioria da população. Como em todo lugar onde entram as teses neoliberais, os sindicatos são seu alvo direto, com uma série de medidas que visam impedir que os trabalhadores exerçam seu legítimo direito de se organizarem para se defenderem coletivamente. Não é sem razão que Dória, no estado de São Paulo, tratou logo nos seus primeiros dias de governo de regulamentar a lei que regula as manifestações. A desculpa são os manifestantes mascarados, mas a lei vai muito mais longe. Mas as reações vão aparecendo. Na Índia, uma greve de no mínimo 150 milhões de trabalhadores, ocorrida nos dias 15 e 16 de janeiro, coloca em jogo a própria reeleição, em maio, do governo atual. A luta é contra a falta de empregos decentes, contra a precarização, a mesma que agora se aprofunda no Brasil. A Índia caiu sob as teses do neoliberalismo quando este se expandiu para a Ásia, atingindo tanto este país como o Japão e a China. A greve de janeiro na Índia paralisou os setores de transporte, indústria, mineração, comércio e funcionalismo público, e também puxou o setor informal que domina a economia do país. Embora não tivesse participado da greve, estudantes e professores declararam apoio a ela. Em 2019, no qual os indianos terão que passar pelas urnas, começa com o primeiro-ministro Narendra Modi enfrentando uma greve geral de entre 150 e 200 milhões de trabalhadores, dependendo de quem conta. A participação ativa dos trabalhadores nesta greve é um indicador claro do grau da raiva e indignação dos indianos contra as políticas neoliberais e os ataques às suas condições de vida e trabalho, perpetrados pelo governo, declarou uma das entidades organizadoras. Enquanto isso, a situação dos Estados Unidos, especialmente na área educacional, dá continuidade às greves de professores de 2018. Lá os sindicatos mantiveram seus números de afiliados, desde a última invertida da direita, de 7 milhões de professores ligados aos sindicatos. E neste último ano, tem havido mais filiações do que desfiliações. Atualmente, o campo de batalha está localizado em Los Angeles, onde os professores lutam por melhores condições de aprendizagem para seus estudantes. A greve, que dura vários dias em defesa da educação pública em Los Angeles nesta semana, foi uma resposta desafiadora à crueldade e ao caos desencadeados pelo presidente Trump e pela secretária de Educação Betsy DeVos. Continuando a onda de greve de professores de 2018, ela é mais uma prova de que temos o poder de mudar tanto as políticas atuais como as tendências de longo prazo em direção à reforma da educação neoliberal que perdeu o Trump. Bom, esse é apenas um texto que, além de citar a situação aqui no Brasil, também leva a gente perceber que esse movimento neoliberal que se espalhou pelo mundo, ele tem como principal fator
tentar desmobilizar as lideranças sindicais, os sindicatos no mundo todo. No Brasil, é claro que não é diferente, tá? Existem movimentos para isso, e que vai, de alguma forma, chegar até nós. Então, por isso, cada vez mais precisamos de sindicatos fortes, de trabalhadores atuantes, não só no serviço público, mas defendendo os seus direitos. Então, é necessário que a cada dia você servidor, você servidora, como tem sido mostrado pelo mundo afora, se achegue ao seu sindicato, participe das discussões, se não é filiado, se filie, porque essa luta, ela não vai ser fácil, vai ser realmente luta gigante contra pequeninos, mas os pequeninos unidos terão muito mais forças. Então, os trabalhadores a cada dia no país, por exemplo, vêm sofrendo muitos revés. Os governos mostram claramente que estão do lado oposto dos trabalhadores, apoiando as elites. Por isso que trabalhador e trabalhadora, unam-se ao seu sindicato, fortaleça seu sindicato, para que assim possamos vencer essas batalhas que virão. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Sindicato detesta é justiça? Quem manda não é decente, faz tudo que pode, quer maltratar homem e mulher, olha tudo indiferente, vende as empresas da gente, a gente do exterior, compra voto a eleitor, rasga carta de juiz. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Quem manda já foi querido, tem agora outra plumagem, apesar de outra roupagem, mas parece colorido. Ao povo não dá ouvida, o pobre não dá valor, nos causa tristeza e dor, deixando a gente feliz. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Quem manda em nossa área não respeita quem trabalha, nunca deu uma medalha pra toda a classe operária, não faz a reforma agrária, é mesmo um enganador, não tem pena do clamor, não cumpre nada que diz. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Quem manda, mas é mandado, provoca nossa tristeza, deixa o povo na pobreza, faminto e desempregado. O poder é partilhado entre amigos e favor, mas parece um ditador, abafando a ser feliz. Quem manda nesse país detesta trabalhador. Notícias sindicais. Repasses de janeiro de 2019. Fundo de participação dos municípios: R$ 3.788.509,14. Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica: R$ 7.400.492,52. Os 60% é relacionado a pagamento de pessoal, gira em torno de R$ 4.440.295,51. Saúde, custeio, R$ 984.004,68, dando um total de R$ 12.173.006,34. Importante lembrar que, além desses recursos, faltam as receitas do IPVA, que entram no município, do ISS, ICMS, iluminação pública, entre outros, que vão entrando para nosso município. Então, se as pessoas quiserem conferir com mais detalhes, vai lá no site do Banco do Brasil, que você tem todas as informações. Bom, aconteceu a reunião na Secretaria de Saúde para discutir reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de endemias e saúde. Lembrando aos nossos servidores e servidoras que já está disponível o pagamento para as seguintes secretarias. Hoje, educação, 60% e 40%.
na verdade, de ontem, sexta-feira. Hoje, sábado, está sendo feito o pagamento das secretarias da Controladoria, Ouvidoria, Gabinete, Administração e Finanças do Governo e a Procuradoria. Portanto, esses são os pagamentos que estão sendo feitos a partir de hoje, sábado. Chuva de dinheiro nas contas das prefeituras do Ceará neste janeiro de 2019. Parece que quanto mais entra dinheiro nas contas das prefeituras, mais os prefeitos e seus contadores dizem que estão quebrados. Todo ano entram mais recursos do que no ano anterior, há décadas. E 2019 não está diferente. No dia 1º de janeiro a 30 de janeiro, já foi creditado nas contas das prefeituras, só de transferências constitucionais, 9 bilhões e 800 milhões e 79 milhões de reais. 21% a mais de recursos em janeiro de 2019, comparado com janeiro de 2018. Ou seja, 25% de dinheiro a mais. Dinheiro suficiente para cumprir a lei que manda, minimamente, em relação aos direitos sociais dos servidores municipais, que são os que executam as políticas públicas, saúde, educação, segurança, cultura. Prefeitos vivem viajando em busca de recursos, segundo eles dizem. Janeiro é data base para reajuste do salário mínimo, reajuste dos professores e reajuste do piso dos agentes comunitários de endemias e de saúde. Tudo conforme normas federais. E olha, o reajuste dos demais servidores é o direito à carreira. Lembrando que reajuste não é aumento, é só reposição inflacionária. Servidores, é hora de ir à luta. Então, lembrando que o pagamento foi feito agora, por exemplo, dos professores, não foi feito pago pelo novo piso. Então, esperamos que, em breve, a administração possa estar repassando essa diferença que deve ser incorporada ao salário dos professores, já, se possível, já com o pagamento do mês de fevereiro. Lembrando você, servidor, servidora, que não é afiliado ainda, procure o nosso sindicato para se filiar, para ter os direitos que o sindicato oferece também, tá? Assessoria jurídica, informações em geral, então a saúde, a educação, temos alguns convênios que têm direito a alguns exames, consultas. Então, servidor, servidora, se você é filiado e precisar, dá um pulinho lá no sindicato. Se não é filiado, vai lá, rapidinho se filia, tá? Ficamos aqui na rua Dias Ferreira, número 103. Bom, e neste dia 28 aconteceu a eleição do nosso sindicato, tá, para o novo triênio, e nós vamos trazer hoje no programa o nosso presidente Valíris Rodrigues, que vai falar um pouco sobre este momento que ocorreu agora no dia 28, que foi a eleição do nosso sindicato. Bom dia a todos os servidores, servidoras do Brasil e demais servidores que nos acompanham através do programa Sindicato em Destaque. Nesta manhã, estou participando para agradecer a todos os servidores e servidoras que compareceram, né, à convocação nossa e da Comissão Eleitoral, e no último dia 28 participaram durante todo o dia da votação para escolher a diretoria para o triênio 2019-2022. Nós conseguimos, de 825 eleitores aptos a votar, compareceram 458, correspondendo 55,52%, portanto, tornou a eleição válida, e destes 452, ou seja, 98,69% votaram na chapa única. Então, temos que agradecer, sabemos da responsabilidade e do compromisso que sempre tivemos, mas isso ainda vai agregar ainda mais, rejuvenescendo, revitalizando as nossas forças para a gente continuar e para implementar todas as nossas propostas, que é lutar pela valorização do servidor público, né? Então, só temos que agradecer e estamos aí em luta, porque o processo acontece e no mesmo dia ocorreu a posse. No momento oportuno, nós vamos fazer um evento, né? A posse já ocorreu no dia 28, por volta de 9 horas, 8h30, 9 horas da noite, aconteceu a posse.
Mas depois nós vamos fazer um evento em comemoração, confraternização, convidando a todos os filiados, né, servidores e servidoras. Outro ponto que aconteceu foi algumas desfiliações involuntárias. Nós já tínhamos observado isso, pensávamos que era um número menor. Nos programas de agosto para cá, a gente sempre falava para que o servidor fosse ao setor pessoal, pegasse o contra-cheque e verificasse se lá tinha o código de desconto do sindicato. E lembre que participamos em setembro, por quê? Porque em outubro, é justamente os 3 meses que antecedem a eleição, é o prazo para você estar filiado, né? E o que ocorreu foi que muitas pessoas, eu acredito que talvez mais de 200 nomes, pessoas filiadas, tiveram a sua desfiliação involuntária, ou seja, não partiu do servidor. Conforme eu já expliquei em outros momentos, como é que se dá o processo de filiação? O servidor vem ao sindicato, esboça a vontade de se filiar, assina um requerimento. No momento nós temos um programa aqui, ele já recebe a carteirinha, que é impressa na hora, e assina a autorização, a gente pega um ofício e envia ao setor pessoal para que aconteça o desconto. O processo de desfiliação é da mesma forma. O servidor vem ao sindicato, o sindicato manda um ofício de desfiliação. Ocorre que as pessoas não quisessem desfiliar e foram desfiliadas, né? A argumentação por parte da prefeitura é que, por conta de mudanças de assessorias, o código de desconto do Sindiceg terminou se perdendo, né? Agora, o que nos causa estranheza é que o município tem consignado nos contratos dos servidores, consignados, tem farmácia e etc e tal, e de fato é que nenhum servidor veio nos reclamar de que a farmácia não veio, comprou e não saiu desconto, que o consignado deixou de ser feito, que o desconto do KIPREV deixou de ser feito. O que nos chegou aqui e que a gente verificou foi sumir o código de algumas pessoas do Sindiceg. Então, a gente pede que a pessoa se dirija ao setor pessoal, né, para reverter essa situação. Fizemos uma campanha, mas nós não tínhamos ainda dimensão de quantas pessoas estavam nessa situação. Eu acredito que mais de 200, né? Então, nós tivemos vários servidores que compareceram aqui no dia da eleição e o nome não constava. Teve uns que foram ao setor pessoal, pegaram o contra-cheque e foi possível voltar, né? Voltar na que a gente chama de votos separados, né? De fato é que teve vários servidores que não puderam usufruir do seu direito constitucional, que é garantido pela Constituição Federal, de você se filiar a um sindicato. Então, qual o procedimento? Nós vamos começar a fazer o levantamento de todas estas situações e encaminhar um ofício à prefeitura solicitando que a prefeitura inclua esses servidores no cadastro de filiado ao sindicato, né? Porque se ela não tiver lá um ofício e nós acompanhamos, temos o controle de desfiliação, ela deve colocar o servidor na lista de filiado ao Sindiceg, né? Então, outro assunto é a questão do processo seletivo. Conforme nós já vimos os pronunciados, o Sindiceg, em vários outros momentos, o processo seletivo número 005/2017, né? Vou ler aqui o que foi determinado em agosto e que foi confirmado, foi ratificado pela Justiça no último dia 19 de dezembro. Decisão: que o município de Quixeramobim suspenda no prazo de 5 dias todos os contratos temporários oriundos do edital número 005/2017, referente ao processo seletivo simplificado, com a seguinte limitação: considerando a razoabilidade e proporcionalidade e a necessidade da manutenção dos serviços públicos essenciais,
ao adequado atendimento do interesse público municipal e não ocorra descontinuidade dos serviços públicos. Determino, aí ela vai enumerando. A1. A manutenção dos efeitos dos contratos decorrentes do processo seletivo simplificado para prestadores de serviço em áreas essenciais à população até que se conclua a realização de concurso para a vaga e nomeação dos candidatos aprovados. 2. Determino que a manutenção excepcional de contratos relativos aos serviços essenciais decorrente do processo seletivo simplificado até que realizado o concurso público dar-se-á em atenção aos princípios da impessoalidade, legalidade, publicidade, moralidade e demais regramentos constitucionais com o estrito cumprimento da ordem classificatória do processo seletivo e em obediência à lista de aprovados com a imediata extinção de contratos que descumpram esses requisitos. Portanto, está bem claro de que a Prefeitura tem que realizar um concurso público no prazo de 6 meses, a partir das folhas, entre as folhas 720 e 728, que isso é datado de outubro do ano passado. A Prefeitura foi notificada em setembro, portanto começa a contar os 6 meses a partir da notificação. Portanto, esse prazo ele se encerra agora em março. E a determinação é clara, manter restritamente, logicamente que os contratos essenciais, seguindo a ordem de classificação da seleção. Portanto, até que a Prefeitura Municipal de Quixeramobim realize o concurso público e preencha esses cargos de acordo com esta determinação, os que permanecem são os candidatos oriundos do processo seletivo simplificado número 005/2017. Esta é a decisão, esta é a lei, e isso é que está valendo até hoje. Sindicato em Destaque. Bom, nesse dia 31 de janeiro, completou um mês, né, do primeiro ano do governo Bolsonaro, que assumiu no dia 1º de janeiro. Né? Então, nas redes sociais, nas mídias, nas televisões, houve um balanço assim, do que foi feito nesse primeiro mês de governo. Né? No momento, Bolsonaro está se recuperando de uma cirurgia e as meios de comunicação fizeram alguma divulgação relacionada ao primeiro mês. Né? Eu queria lembrar uma coisa que é diferente, né, deste governo com os governos anteriores. Né? No primeiro dia, primeiro ato do governo, Bolsonaro foi assinar um decreto que flexibiliza o porte, né, o porte de armas. Né? Então havia esse compromisso, né, já havia uma especulação em torno disso, de que isso pudesse acontecer. Inclusive as empresas que lidam com a questão de segurança e com venda de armas andaram crescendo bastante nesse período, né, suas ações. E se a gente fosse comparar o que esse governo fez com o governo anterior, pelo menos comparado ao governo Lula, por exemplo, quando Lula assumiu o seu governo, o seu primeiro decreto, o seu primeiro ato foi um ato que ele, através dele, começou a tirar a população brasileira da pobreza, né, que era tentar eliminar a fome no país, para a gente ter noção de como é diferente essas duas posições, né? Para que lado está este governo e para que lado estavam os governos anteriores, né? Então, a gente também lembra aqui neste programa de hoje o que aconteceu atualmente no estado de Minas Gerais, o rompimento de mais uma barragem. E eu lembro, eu acho que todos devem lembrar, que uma das falas do atual presidente, no período da campanha, era, em alguns vídeos que inclusive circulou pelas redes sociais, era que tinha que acabar com esse negócio de perseguição aos empresários, multa para tudo, multa para aquilo, multa não sei para quê. E nós tivemos mais uma barragem rompida, desta vez com danos humanos muito grandes, irreparáveis, por conta de uma empresa que não teve o cuidado de, na hora de fazer essas barragens, de
esses sedimentos, esses restos da mineração, num espaço que proporcionou a perca de muitas vidas, né? Então, existem tecnologias para isso, claro, não são, tem que gastar um pouco mais, mas essas tecnologias, elas previnem acidentes e, claro, preservam a vida das pessoas. Mas, infelizmente, o governo brasileiro, as leis brasileiras, são muito frouxas quanto a isso, né? E esse discurso de que os empresários são penalizados com multas, ele tem que desaparecer. Então, a prova está aí, clara. Ou se arrocha mais a fiscalização para que as florestas sejam preservadas, para que a vida das pessoas, principalmente, sejam preservadas, tá? Então, existem possibilidades gigantescas aí de ações desse governo contra, por exemplo, os índios, né? Políticas para as terras indígenas de Bolsonaro são alvo de protesto nos Estados Unidos, inclusive, né? Um grupo de ativistas que se reuniu nesta quinta-feira em Washington para protestar contra as políticas do presidente Jair Bolsonaro para a delimitação de terras indígenas no Brasil e exigiu respeito ao direito das comunidades nativas. Com o lema "Sangue indígena, nenhuma gota mais", os cerca de 40 manifestantes se instalaram em frente ao Consulado-Geral do Brasil, na capital americana, com cartazes de protestos. O diretor da ONG Amazon Watch, Christian Poirier, explicou à agência F que a manifestação foi uma resposta aos ataques do governo de Bolsonaro às comunidades indígenas no Brasil. Precisamos mais do que nunca do apoio da comunidade internacional para apoiar a luta dos indígenas, defender e restabelecer os direitos que estão sendo atacados e destruídos pelo governo de Bolsonaro, afirmou Poirier, que leu uma declaração que posteriormente foi entregue aos diplomatas brasileiros. Os manifestantes questionavam a decisão de Bolsonaro de passar a demarcação das terras indígenas para a administração da agricultura, comandado pela ex-deputada Tereza Cristina, ligada à bancada ruralista do governo no Congresso Nacional. Eles também criticaram a mudança da FUNAI, antes vinculada ao Ministério da Justiça, para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, essa é uma demonstração clara de que muitos países pelo mundo afora estão preocupados com a situação do Brasil, né, e o Brasil aqui preocupado com a situação na Venezuela. Não resolve o governo brasileiro nem os problemas brasileiros e quer se meter com os problemas dos vizinhos, né? Então, mas já são 12 horas praticamente, né? Estamos chegando ao final do programa Sindicato em Destaque. Agradecer você, servidor, servidora, que até o momento esteve nos escutando, e convidar-lhes mais uma vez a passar no sindicato quando puder, tomar um cafezinho, conversar, saber das informações. Um grande abraço a todos e a todas, e o programa Sindicato em Destaque retorna no próximo sábado. Boa tarde.